hoje aqui arquiteto André Caiado e agradeço-lhe imenso esta possibilidade de falarmos um pouco sobre arquitetura, sobre alguns temas da atualidade, e nós estamos num projeto de reabilitação, terminou a sua construção o ano passado, estamos no centro da cidade de Lisboa e este projeto teve a cargo da Contacto Atlântico para o projeto de arquitetura e muito mais. Eu gostava de saber qual foi o maior desafio ou a maior preocupação quando pegaram neste projeto para ser desenvolvido toda uma arquitetura com tudo aquilo que hoje as pessoas, os clientes mais procuram transversalmente às suas necessidades, aos seus gostos, ao seu lifestyle. Este projeto é um projeto que nos agrada muito porque é um projeto que tem uma perspectiva muito importante. É um projeto bom para o planeta. Este edifício já existia. Era um edifício de escritórios com uma fachada muito complexa e que estava subaproveitado. E quando nós podemos intervir num edifício com estas características, nós estamos a poupar os recursos do planeta. E para alguém que, como nós na Contacto Atlântico, temos a ideia que nós devíamos estar de passagem e deixar um mundo melhor para aqueles que vêm a seguir, um edifício que já existe é algo que se deve manter sempre que possível, porque toda a estrutura do edifício que estava muito bem executada é mantida e, portanto, só nisto há aqui um ganho fantástico de ecologia, de economia, de não gasto de recursos energéticos sobre o local. O edifício está num sítio muito interessante e o promotor sugeriu que se encontrasse uma estratégia para um segmento alto para este edifício. E, portanto, o edifício foi pensado utilizando materiais de qualidade, materiais procurados também em Portugal, idealmente em zonas relativamente próximas à cidade de Lisboa, para não termos os custos de transporte para o edifício, e utilizando alguns dos recursos. Lisboa é uma cidade de azulejos, nós aqui optámos por uma fachada muito especial, com um material da Viúva Lamego, foi um sucesso o seu desenvolvimento em parceria com o promotor com a Habitat Invest. Nos espaços interiores procurámos espaços amplos, com cores claras, com os máximos cuidados em termos de acústica, em termos energéticos e em termos do uso e da exploração. Isto é, o utilizador destas casas, destes apartamentos, vão ter uma casa muito cómoda, cujo custo para a manter fresca no verão e quentinha no inverno é muito pequenino. A qualidade da arquitetura começa cada vez mais a ser pensada também para trazer a felicidade aos utilizadores. Muito bem. Nós temos conhecimento, e é transversal à sociedade, as preocupações que existem ao nível ambiental e de sustentabilidade. Como é que a Contacto Atlântico respondeu? O que é que trouxe de novo para este projeto para acompanhar essas preocupações e, de facto, termos aqui um edifício com características que acompanham as preocupações contemporâneas hoje em dia e as de futuro também? Em termos de sustentabilidade, nós somos muito afortunados na Contacto Atlântico, porque nós e todas as empresas que atuam nesta área, desde o promotor até o construtor, estão a carinhar o planeta. 35% dos gastos energéticos no planeta são em edifícios. Acontecem principalmente nos edifícios que já existem. Cada edifício novo, ou cada edifício reabilitado como este, vai ter, ao final do ano, a possibilidade de ter um nível de consumo energético nulo. Portanto, se quiséssemos fazer assim uma espécie de lista de quem beneficia mais em termos de qualidade ambiental o planeta, por estranho que possa parecer, são as empresas que promovem construção e que reabilitam construção. Porque reduzimos logo, de uma vez, edifício a edifício, os tais gastos de 35% de energia do planeta, que idealmente não são necessárias, porque o edifício pode produzir toda a energia que precisa até ao final do ano. E o edifício não é só uma solução mecânica de sistemas técnicos, de per si é uma solução passiva e, portanto, se eu projetar o edifício com os isolamentos apropriados, com os materiais corretos, o edifício sozinho
numa latitude como Portugal, já produz um ambiente interior muito agradável. Portanto, há sempre uma preocupação. Além disso, os nossos clientes, e graças a Deus, cada vez mais procuram que os edifícios sejam certificados. Portanto, vamos ter ainda o benefício de poder testar o modelo edificado e garantir que o edifício tem uma determinada performance, como qualquer dos nossos frigoríficos. Nós hoje em dia, para escolher um frigorífico, olhamos para um autocolante com cores e escolhemos o frigorífico. Pois hoje em dia a mesma coisa acontece com as nossas casas. Claro. Nós temos tido, e pelo menos nos clientes que fui acompanhando no passado, teve e têm uma importância muito grande toda esta questão nas suas vidas e nas suas decisões. Cada vez mais, e mesmo clientes orientados para um segmento mais alto, um segmento premium luxo, têm de facto uma preocupação com a sustentabilidade. E hoje em dia, muitas vezes, os filhos tentam educar os seus pais para tomarem algumas decisões e, quando escolhem um imóvel, ter essa preocupação de certificar que, de facto, houve uma preocupação por parte dos arquitetos, do promotor, com a questão do nosso ambiente e daquilo que vamos deixar para o futuro. Queria-lhe agora também fazer aqui colocar uma questão. O arquiteto é uma pessoa, com certeza, atenta também ao mercado imobiliário, ao mercado das transações, porque também está envolvido, não é, com promotores, e nós sabemos que o Linea Residency está numa localização que já deu muito que falar, até pelo grande projeto que está em frente a ele, não é? Portanto, é um projeto que está numa fase de desenvolvimento. E eu queria perguntar-lhe, de acordo com aquilo que sabe em termos de mercado imobiliário, quando um projeto de grande envergadura que está a surgir e vai nascer nesta localização, o que é que pode trazer, se é que acha que vai trazer uma valorização a todo o meio ambiente, aos edifícios que estejam nessa localização, que vai ser em muito dinamizada e melhorada arquitetonicamente, em termos de serviços, comércio, o que é que pode o meio envolvente ou a zona aportar em termos de valor a uns apartamentos como este, a um edifício distinto como este? O Linea vai beneficiar enormemente da solução agora em desenvolvimento, de facto em construção, do que era o território da antiga Feira Popular. Porque na nossa envolvente vamos ter um acesso muito imediato ao metro, que é o meio de transporte por excelência numa cidade. Este seria o ponto número 1. Este edifício já tem estacionamentos muito apropriados e com lugares grandes e com espaços de circulação automóvel muito desafogados. O edifício tem vistas hoje e vai manter essas vistas sobre a envolvente do que se está a desenvolver a nascente sobre a 5 de Outubro e a Avenida da República. Além disso, o aparecimento de comércio de proximidade, de um supermercado, de lojas, de próprios escritórios à beira deste edifício vão trazer uma claríssima valorização do mesmo. Hoje em dia, com a qualidade do tipo de fenestração e tratamento acústico que demos ao edifício, não esperamos qualquer incómodo para quem vive no edifício durante o processo de construção, desde que se mantenham, de facto, as janelas fechadas. Foi pensado propositadamente para isto, para haver uma clara redução das questões acústicas. Além de que toda esta zona da Avenida da República já tem sido pensada sempre por nós, quando aqui intervimos com essas características técnicas, porque determinadas alturas do dia, de acordo com a orientação dos ventos, há uma passagem de aviões por cima destes edifícios e, portanto, os edifícios já são pensados para que acusticamente eu possa continuar a dormir tranquilamente pela manhã fora, sem ser incomodado pelo impacto. Uma vez mais, tem a questão de manter as janelas fechadas. Mas falando do espaço exterior, o edifício procurou também ter varandas amplas, espaços exteriores agradáveis, grandes vãos. Alguns dos apartamentos têm piscinas, jacuzzis, privativas. O edifício procurou ter um equipamento para uso do condomínio, com uma piscina de água quente, com sauna, etc. Mas também com cuidado, para não termos uns custos associados para o condomínio elevados, mas para podermos dar à comunidade de proprietários um tratamento
especial, um bocadinho de colo, uma sensação de satisfação, a pessoa poder estar ali na paz e na tranquilidade, que é algo que este edifício proporcionou, de facto, também essa oportunidade. Eu diria que estamos aqui perante quase um 2 em 1, não só as características do próprio empreendimento e do próprio edifício, não é? Em termos de proporcionar esse lifestyle, esse bem-estar, esse cuidado com a saúde, com a mente, e depois todo o acréscimo que a envolvente vai poder trazer aos seus moradores. Beneficia, sem dúvida, na valorização também destas unidades, na valorização destes ativos imobiliários. Eu gostaria agora de tocar aqui um ponto, e é um ponto quente na atualidade, já o foi agora nos últimos anos. Nós sabíamos que estávamos perante uma realidade que era insustentável em termos de licenciamento dos projetos, em licenciamento das habitações. Nós estamos agora perante digamos, um tema que está a ser discutido e que traz preocupações, traz, como eu já percebi, também muita motivação, e estamos a falar aqui, ou vamos falar um bocadinho do simplex urbanístico. É um tema que o arquiteto André Caiado deu o seu contributo, por aquilo que consegui perceber, e eu gostaria de lhe perguntar, de facto, e no seguimento do webinário que a Quatro Casas realizou e que o arquiteto teve o prazer de ser convidado a comentar, eu percebi que, de facto, pelas suas palavras, um pouco, que nesta fase, e a administração pública, sabendo que não teria se calhar meios, motivação, recursos para fazer muito mais, e era mandatório fazer aqui uma alteração de paradigma, que passou muito dessa responsabilidade agora para o promotor e para a equipa que lhe dá apoio, nomeadamente arquitetos, advogados. Como é que vê de facto esta mudança, que é uma mudança profunda, não é? Naquilo que vivíamos e agora aquilo que lá vem. Como é que encara, de facto, essa liberdade com responsabilização? Bom, encaro a liberdade com responsabilização da mesma forma que eduquei os meus filhos. Eu eduquei, de facto, com essa frase: liberdade com responsabilidade. Nós, na Contacto Atlântico, mas qualquer gabinete de arquitetura ou de engenharia, sofreu durante as últimas décadas as questões da temporalidade para obter uma licença. E, como reação a isso, o legislador decidiu simplificar a situação, passando para o lado dos privados a responsabilidade. O que quer dizer que uma responsabilidade que já era do promotor, mas que era sancionada positivamente pela Administração da República, agora continua do promotor, mas a Administração da República atua de uma forma reativa. Isto é, vai haver uma verificação a posteriori das decisões por parte das equipas de projetistas. Eu vejo isto com muitos bons olhos. Penso que vai produzir uma imensa redução do tempo até podermos começar a construir e, portanto, vamos chegar com isso à capacidade de produzir habitação a um preço mais baixo. E Portugal precisa. Nós temos problemas imensos como país para manter os mais jovens que acabam no estrangeiro. Um dos problemas dos mais jovens é que não conseguem, com o salário habitual, ter uma casa. Portanto, eu penso que esta estratégia da administração foi correta, foi uma reação às dificuldades que existiam em termos de tempo, era uma necessidade, não havia outro caminho. As questões que se levantam, eu acho que não são muito complicadas. A responsabilidade já era do promotor. Agora, aquilo que tem que se fazer é ser mais cuidadoso. E, portanto, eu penso que vai haver mais preocupação por parte dos projetistas em não dar conselhos ou ter decisões de projeto em situações dúbias. Nós vamos ficar por aquilo que é garantido. Numa situação onde há uma intenção de ir até ao limite, então vamos fazer uma pergunta à administração, utilizando a figura
do antigo pedido de informação prévia, que hoje é uma espécie de pedido de informação prévia, licenciamento, e aí já temos espaço para ouvir o que é que a administração tem para dizer sobre questões que não estejam claras. Mas eu acho que os privados vão ser capazes de compreender profundamente a regulamentação e de tomar as suas decisões. E penso que as interpretações vão ser corretas e vão ser válidas. Portanto, eu acredito que vai haver um grande benefício para a cidadania e para as nossas cidades com esta nova estratégia. Como é que acha que o promotor imobiliário se deve assegurar para que no decorrer, ou que tipo de estrutura é que ele deve criar para que no decorrer de uma fase de obra, de curso de construção, de reabilitação, não hajam amargos de boca ou na fase final, quando se pretende depois fazer a transação imobiliária? Que tipo de estrutura é que ele deve criar? Quais são os players que ele já tinha e que agora serão quem estará aqui numa linha da frente para assegurar essa responsabilização e esse sucesso no final da construção? Eu penso que o resultado desta nova lei vai ser uma imensa seriedade, uma muito maior profissionalização de todos os envolvidos. Vamos estar todos a trabalhar de braço dado, com um objetivo comum, e não vai haver espaço para procurar alternativas que talvez possam passar ou não. Não vai haver espaço para trabalhar com empresas que não têm experiência. Não vai haver espaço para construir, não respeitando a totalidade da regulamentação portuguesa, europeia ou do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Portanto, eu acho que nós vamos produzir uma cidade com mais qualidade e vamos produzir uma cidade onde o cuidado na fase de projeto vai ser maior para evitar dissabores mais tarde. Portanto, as coisas que se iam fazendo e logo se vê é o que vai desaparecer. O que vai desaparecer é o logo se vê. Isso logo resolvemos mais à frente. Resolvemos isso depois em telas finais. Não, isso vê-se com projeto de alteração em custo de obra. Não, isso não vai acontecer. As coisas vão ter que estar coordenadas desde o primeiro dia. Eu penso que vai haver cada vez mais uma decisão de trabalhar com os mais experientes, com os mais corretos e sempre com a máxima seriedade. E isto desde a construtora até à equipe jurídica, do urbanismo, passando pelas equipes de arquitetura, vai ser esse o motivo. Fiscalização, portanto, efetivamente, toda a gente vai querer trabalhar e trabalhamos todos para o mesmo fim, do mesmo lado. Vai ser o nosso cliente que nos vai dizer: arquiteto, não corra riscos, versus vamos lá ver se a Câmara aceita esta solução. Não. Eu tenho um business plan, tenho uma margem expectável, eu estou satisfeito com a minha margem, eu vou ser celere, vou ser eficaz, vou ser correto, vou respeitar toda a regulamentação e vou começar imediatamente. Não vou, talvez possa aumentar aqui um bocadinho a minha margem. Não, porque o risco associado a esse bocadinho transforma-se num risco gigantesco. Eu dou sempre aquele exemplo, eu acho que os projetos agora vão ser feitos como aqueles homens que saem de casa com calças, cinto, suspensórios. Muito boa a imagem. Tem alguma preocupação com este simplex? Fica-lhe alguma incerteza, algum ponto de interrogação? Com este simplex tenho duas preocupações. A primeira é que a Administração da Justiça tem que acompanhar o tempo apropriado do desenvolvimento de um projeto imobiliário, porque se temos um diferendo vir a resolvê-lo 10 anos mais tarde, já aconteceu qualquer coisa desastrosa. Ou o edifício está construído e vendido em frações, ou o promotor, com o edifício parado, foi à falência. Isto é a primeira das preocupações. A segunda é que a República garanta que as leis que cria estão a ser aplicadas e respeitadas pela própria administração da República. Isto é, não é possível aceitar que haja municípios ou entidades licenciadoras que decidem de per si não respeitar um prazo, que decidem de per si ignorar o articulado da lei. Portanto, o Estado vai ter que ter esse cuidado de garantir que as coisas estão a acontecer de facto conforme regulou.
uma vez que estamos no Estado de Direito. São estas as duas preocupações que fica. Entre a questão do simplex e a problemática que nós vivemos em termos de habitação, percebe-se que agora com esta vinda e esta alteração a vários níveis que possa melhorar a resposta para a população em termos de surgir mais habitação de uma forma mais rápida, mais célere? Claro que sim, porque nós vamos ter muitas situações em que o tempo entre a apresentação de um projeto no município e a possibilidade de começar a construir vai-se reduzir 5 vezes, 8 vezes, 10 vezes. E, portanto, isso vai reduzir o tempo para produzirmos a muito necessária habitação que precisamos dela ontem e, por outro lado, vai também reduzir o custo, porque aqueles que sabem destas coisas fizeram muitos estudos e, de facto, há uma componente, que eu tinha ideia que li em algum lado, de 35% ou mais, que tem a ver com o tempo, com o passar do tempo durante o processo. Ora, o que nós tivemos foi uma imensa simplificação do processo, portanto, hoje é muito mais fácil. Nós tínhamos situações em que, para obter uma licença de ocupação de via pública, andava-se 8, 10 meses à espera, para obter uma licença de utilização, andava-se 1 ano à espera. Estas situações são incomportáveis e foi a estas situações que o legislador reage. O legislador reage dizendo: isto não pode acontecer, isto é tão importante para mim, se calhar não é. Quando entramos o projeto, já temos direito a ocupar a via pública. Quando acabamos a obra, entregamos um termo do diretor de obra por parte da construtora, um termo por parte do diretor de fiscalização e um documento por parte do projetista a dizer que o edifício está construído de acordo com o projeto, e com isso temos um título constitutivo para vender os apartamentos. Portanto, eu penso que todas estas coisas vão de facto permitir produzir mais habitação com um custo mais baixo e no mercado muito mais cedo. Vai ser excelente, não é? Existe uma grande necessidade para os portugueses também, e essa resposta, quanto mais rápida for apresentada, melhor, não é? Muitas vezes temos os nossos filhos que precisam e nós vemos como é que eles podem ter uma habitação, não só pelo valor, não só pelas dificuldades, mas também pela resposta, por se encontrar casas adaptadas às suas necessidades. Como é que o arquiteto, ou melhor, qual é o papel da arquitetura na promoção da comunidade e da cultura local? Nós sabemos que o arquiteto não pode só olhar para a estrutura de um edifício, tem que pensar e ir mais longe. Qual é realmente o papel da arquitetura, portanto, que envolve? Bom, a arquitetura e o arquiteto devem ser extraordinariamente humildes, porque têm um poder discricionário terrível e fantástico ao mesmo tempo. Se eu perguntar a Ana quem é o maior ditador ou quem foi o maior ditador, provavelmente vou ver respostas como Stalin, Hitler e outros. Mas para mim o maior ditador foi o arquiteto que fez a casa onde eu vivo, porque este senhor, este meu colega, determina o percurso que eu faço cada madrugada entre a minha cama e o duche onde acordo debaixo d'água. Aquele percurso eu não posso fazer outro. Tenho paredes pelo caminho, tenho um corredor no caminho, tenho uma casa de banho para onde tenho que entrar, por aquele sítio. Portanto, de facto, o arquiteto tem um poder imenso na cidade. O arquiteto, na sua função de urbanista, quando desenha a cidade, vai ser o responsável pelo facto de nós passarmos 1 hora ou não dentro de um carro de manhã e outra hora ou não dentro de um carro ao final do nosso dia. Portanto, estas são situações complicadas. Eu não posso dispor do tempo de ninguém, eu tenho que ser extraordinariamente humilde nesse sentido, porque eu não posso dar tempo a ninguém, eu não posso dar horas, minutos, segundos de vida a ninguém. Então, porque é que eu posso dispor desse tempo? Porque é que eu posso fazer com que esse tempo não seja de qualidade? Portanto, a arquitetura, para mim, é uma profissão fantástica, mas de extrema responsabilidade, porque nós, de facto, integramos com a vida das pessoas. Se eu fizer uma casa que fique fria durante o inverno, eu vou ter pessoas constipadas e doentes. Mas se eu fizer uma casa que sozinha, mesmo sem aquecimento, já esteja morna, eu vou promover a qualidade de vida daquelas pessoas. Eu vou promover a qualidade dos resultados escolares daquelas crianças, porque se não tiverem com frio estudam melhor e têm melhores resultados na escola. Eu vou promover a longevidade daqueles velhotes que não têm dinheiro para aquecer muito a casa, mas se a casa não arrefece, o pouco que aqueçam já é válido. Portanto, esta é a humildade da arquitetura. É, de facto, uma profissão com impacto social gigante
e que devemos olhar para ela com esta seriedade e com esta humildade. Ao fim e ao cabo, influenciam os estilos de vida das pessoas, não é? E melhoram, não tenho dúvida nenhuma, porque as vossas preocupações e todo aquilo que vão absorvendo do mundo para beneficiar não só as comunidades, não só as cidades, não só as casas das pessoas, portanto, tem um papel influenciador ao mais alto nível, não é? Olha, mas sem dúvida, a arquitetura, entre meados do século passado e hoje, permite que eu me desloque por um apartamento com uma perna partida, numa cadeira de rodas, que eu tome duche, que eu cozinhe, que eu faça uma série de coisas que não eram possíveis. Eu nem conseguia chegar ao apartamento, porque os edifícios, até meados do século passado, eram construídos cerca de 1,20 m ou 1,5 m acima da cota da rua, portanto eu tinha 7 degraus para subir para chegar ao hall de entrada, e eu com uma cadeira de rodas já tinha um problema infinito. Portanto, Lisboa ainda tem prédios onde os nossos idosos vivem prisioneiros de uma boa alma para os ajudar a chegar à rua. Isto é um exemplo que tem a ver com as acessibilidades, e como este há outra quantidade imensa de pequenas decisões e de pequenas regras. Havia problemas gigantes com os esquentadores dentro das casas de banho, essas coisas resolveram-se. Havia questões com gás e com idosos. Hoje em dia, ao mudarmos para o elétrico, num fogão elétrico as coisas não têm chama viva e aquilo apaga-se ao fim de X tempo se a minha mãe, com os seus 83 anos, deixar o fogão aceso. Mas no fogão a gás ela vai se deitar, o fogão fica aceso e na manhã seguinte a casa ardeu com ela lá dentro. Quer dizer, portanto, de facto estamos sempre a melhorar. E a outra coisa que é importante perceber é que na nova construção nós conseguimos que ao final do ano o custo energético da casa seja nulo. Um arquiteto hoje que não propõe painéis solares na cobertura está a dar um mau serviço aos clientes. E aos seus moradores. E aos seus também, moradores, sem qualquer dúvida. Os painéis solares num prédio ajudam a pagar o condomínio, reduzem a chatice a contribuição para o condomínio. Os painéis solares numa moradia fazem com que a moradia não custe dinheiro nenhum por exploração ao final do ano. Quer dizer, são investimentos que se pagam a 6 anos. Há poucos investimentos possíveis de fazer a nível de negócio que sejam melhores que isto. Portanto, se aconselho a dar, tem uma casa, só vai dar algum dinheiro, não invista em ações. Considere a hipótese de pôr painéis solares na sua cobertura, porque tem uma rentabilidade. Ao fim de 6 anos está pago o investimento, aquilo vai produzir durante 20. Claro, e fica mais feliz. E fica mais feliz. Exato, sem dúvida. Como é que pode a arquitetura contribuir para resolver desafios urbanos, portanto, das cidades, como densidade populacional e mobilidade? Pronto, aqui nós na Contacto Atlântico temos uma opinião muito privada sobre o assunto, que é a cidade quer-se densa. A minha opinião é que neste local onde nós estamos, eu permitiria construir torres com 30 pisos, 40 pisos, 50 pisos. Estou no centro da cidade, numa zona que não é classificada da cidade e tenho metro por baixo. Nesse caso, eu deixava a cidade crescer na vertical. A cidade vertical funciona bem, temos por muitas partes do planeta esse tipo de solução. Em Portugal não existe de facto conceito de torre em que a base é 1/7 da altura, portanto as nossas torres são todas bastante ajustadinhas, eu diria, e eu gostava que no desenvolvimento das nossas cidades houvesse áreas onde se permitisse de facto construir em altura. A construção em altura é um sucesso e a cidade quer-se densa. Os humanos preferem viver nas cidades, além de que a cidade é onde tem o melhor hospital, a melhor universidade, o museu, o teatro, a ópera. A cidade é a entidade mais cara criada pelos humanos. Para podermos usufruir da cidade, devemos viver na cidade e não devíamos espalhar-nos quilómetros e quilómetros e quilómetros em cidades satélites fora da cidade principal. Portanto, de facto, a cidade centralizada com uma perspectiva também de podermos andar a pé, aquilo que se chama a cidade dos 15 minutos, em que eu consigo descer para a rua do meu prédio e em 15 minutos estar em todo o lado, é a cidade que eu almejo para todos. E consegue antever que isso possa acontecer numa Lisboa, num Porto, em grandes centros ou não? Eu acho que estamos a caminhar para lá. Eu acho que estamos a caminhar para lá. Cada vez temos um melhor sistema de transportes. O metro do Porto foi desenvolvido. Lisboa tem várias linhas em produção nesta altura que vão ligar partes da cidade histórica à zona ribeirinha. Portanto,
a qualidade de vida na cidade tem vindo a crescer. O Porto de Lisboa estava longe da cidade, tinha um muro, tinha um caminho de ferro pelo caminho, agora o muro já não existe, a área portuária é gerida pelo município, portanto, eu acho que a cidade tem de facto vindo a melhorar. Cada vez mais temos ruas pedonais, temos ciclovias, há muita gente a deslocar-se já não de automóvel. A cidade, provavelmente a curto prazo ou a médio prazo, vai proibir os carros com motores a combustão dentro da cidade. Os carros elétricos, dos quais eu sou fã, têm algumas vantagens, uma das quais é não poluírem no local em que estão a ser utilizados, e a segunda é que não fazem ruído. E, portanto, a cidade torna-se uma cidade mais silenciosa, de facto. É? Mais agradável de viver a cidade. Eu costumo dizer que é nas grandes cidades onde tudo acontece. Por mais que os outros centros, em termos de periferia, possam ser dinamizados, é na cidade que realmente o homem, acontece. Ana, prefere a cidade. Nós lá no Ateliê, na Contacto, nós temos a absoluta certeza de que os humanos preferem viver na cidade. É na cidade que acontecem as grandes descobertas científicas, é na cidade que acontece arte. É na cidade onde um de nós pode produzir riqueza suficiente para sustentar 4 ou 5, e nesses 4 ou 5 há um que é um filósofo, há um que é um pintor, há um que é um pianista. Essas coisas acontecem na cidade. A cidade é o centro de desenvolvimento da humanidade, desde há cerca de 4.500 anos, na Mesopotâmia, que é na cidade que se dão os desenvolvimentos. As cidades estão para ficar, não vão desaparecer. A possibilidade do mundo tecnológico tem sido uma vantagem fabulosa, não termos que estar sempre presentes nos escritórios, mas continuamos a preferir viver nas cidades. Talvez valha a pena lembrar a escola de quando eu era criança. O homem é um animal gregário. Gosta de viver em grupo. É verdade, eu concordo consigo e fico deliciada quando ouço, de facto, o arquiteto falar de todas estas condições de associar a arquitetura à condição humana, ao lifestyle das pessoas, à melhoria da vida das pessoas, porque vamos sentindo cada vez mais as pessoas se dedicam às suas atividades, às suas profissões. Vemos os nossos filhos também muito profissionais, cada vez mais dedicados a fazer o seu caminho, mas também saber viver as cidades, estar integrados nas comunidades, acaba por ser muito importante. Como é que a Contacto Atlântico aborda questões da acessibilidade e inclusão nos seus projetos? Hoje em dia, graças a Deus, é já o hábito ter uma cidade absolutamente inclusiva para todos. A arquitetura pode ser um caminho de criação de um ambiente mais amável ao humano. Numa mesa como esta, eu dificilmente me vou aleijar, porque a mesa não tem nem cantos aguçados, nem esquinas. E a arquitetura cada vez mais se preocupa com isso. A arquitetura preocupa-se em que não haja um degrau sozinho, porque um degrau sozinho eu não o vejo, caio do degrau e alejo-me. Mas pior, num degrau sozinho, um sexagenário ou octogenário cai e vai fazer algo que pode ser muito grave. Para um velhote pode fazer uma ruptura do colo fémur e depois isso pode acabar muito, muito mal. Portanto, a arquitetura hoje cada vez mais tem este tipo de preocupações, que os espaços sejam amáveis para a humanidade. E isso é uma preocupação, hoje é ensinado nas escolas de arquitetura e também é regulado, quer nomeadamente nas estratégias dos programas de segurança contra incêndios. Por exemplo, uma escada de segurança contra incêndios não tem menos de 3 degraus por lanço, ou no universo das acessibilidades, quando temos rampas, por exemplo, que devem ter, a partir de certo momento, guardas de ambos os lados, que permitam às pessoas deslocar-se, que tenham um pavimento antiderrapante. Portanto, é uma cidade inclusiva. E cada vez mais. Aliás, há programas fantásticos pelo mundo fora para rebaixar os passeios na zona de atravessamento das ruas. E, inclusive, temos isso em Portugal. Portanto, aos poucos a cidade vai sendo cada vez mais amável para todos os seus utilizadores, sem exceção, incluindo aqueles que têm alguma limitação. Há pouco falámos dos edifícios, mas o espaço exterior é, de facto, mais importante. Cabe lembrar que
Se eu desenhar uma rua, provavelmente numa década essa rua vai ter 20 edifícios ou 40 e vai ter 600 famílias. Eu posso eventualmente substituir um edifício, mas alterar a largura da rua é quase impossível, a não ser que haja um cataclismo muito grande. Portanto, as decisões de urbanismo sobre a cidade são decisões que vão ser tomadas por pessoas muito sabedoras, com muita experiência. Costumo dizer que um urbanista devia ser um arquiteto velho, e olhem para velho não como uma pessoa gasta e cansada, mas como uma pessoa que viu muito, que experimentou muito e que andou por muito lado. Porque as decisões de construir cidade, as decisões de criar cidade são de facto as decisões mais importantes que vão implicar na vida de todos nós. Não há ser humano que não tenha implicação, que não seja limitado, cerceado pelo espaço da sua envolvente. Uma casa com luz cria pessoas felizes. Uma casa escura cria depressão. Queremos nós fazer casas escuras ou queremos nós fazer casas com luz? Isto é um exemplo que depois se multiplica. Nós queremos famílias felizes, nós queremos crianças que saltam, correm, brincam. Se nós criarmos casas úmidas, essas crianças vão estar doentes, com gripes, com constipações, com fungos, com ácaros, com milhares de coisas. Se nós criarmos casas corretamente ventiladas, se nós criarmos casas que são, eu chamaria, amáveis para os seus utilizadores, casas que querem bem às pessoas. E isso pode-se fazer. De facto, o edificado pode querer-nos bem, pode ser nosso amigo, pode apoiar-nos ou proteger-nos, ou pode ser uma carga de trabalhos e de chatices. Eu posso ter um pátio de um edifício, de um prédio, com um desenho exterior onde as pessoas não escorregam, onde as pessoas têm sítios para se sentar, onde há um canto que chama pássaros porque há um bebedouro, porque há água, ou posso ter uma coisa betonada no chão, com arestas vivas, em que as pessoas se arranham, se passam a mão por cima da superfície e que não tem nada para oferecer. Porque as crianças vão tentar jogar a bola na mesma. E se elas jogarem a bola num sítio desagradável e inóspito, ainda se vão aleijar. Mas nós, porquê é que não devemos de fornecer um sítio, voltamos à palavra, amável e próximo? Eu agora estava a sonhar, estava a ouvi-lo, e se eu tivesse a possibilidade de lhe dar aqui a escolher, integrar o Contacto Atlântico num de 2 projetos, o que é que lhe daria mais gozo, mais prazer intervir? Criar uma cidade nova, de raiz, ou eventualmente estar numa grande cidade, seja europeia, por exemplo, Portugal, ou numa cidade pela Europa fora, por exemplo, que fosse de tal forma carismática, antiga, mas que tivesse que ser repensada. Não só as acessibilidades, como os edifícios. O que é que lhe daria aqui uma grande motivação, arregaçar mangas e levar toda a sua equipa? Uma cidade nova ou alguma reestruturação de alguma que já existe e que esteja a precisar de um outro olhar, adaptando às necessidades das populações e toda esta nova tecnologia, inteligências artificiais, sustentabilidades, repensar o que já existe? Olha, a pergunta é muito fácil para mim. Pela nossa experiência na Contacto Atlântico, eu escolheria uma cidade mediterrânica e punha-me na perspectiva de ser omnipoderoso, poder decidir o que é que eu melhoraria, o que é que desapareceria, o que é que era mantido, o que é que era reparado, o que é que era alterado, nas cidades que eu mais conheço, com o tipo de população que eu mais compreendo, porque é a população mais próxima de mim próprio. Portanto, onde eu acho que poderia fazer mais diferença era fazer este tipo de trabalho numa cidade em Itália, em Portugal, em Espanha, em França, porque é onde eu não só conheço, mas compreendo melhor a forma de estar e a forma de usufruir a cidade. Uma cidade completamente nova é um desafio enorme e a possibilidade de errar é muito maior. Portanto, eu sentia-me mais interessado numa cidade existente do que ir desenhar uma cidade nova na China, completamente diferente, onde eu estou a impor um conjunto de decisões a um povo com uma cultura diferente da minha, com uma forma de estar e de viver diferente da que eu conheço, e, portanto, eu vou errar muitas vezes. Enquanto que se me disserem para atuar sobre, vamos pensar que a cidade de Madrid ou a cidade de Lisboa, eu encontro muito rapidamente dezenas de coisas que se podem fazer a bem da cidade, a bem da qualidade de vida. Porque a cidade é principalmente o conjunto de pessoas que a habitam e as cidades competem entre si.
por pessoas. Hoje os países competem entre si por pessoas. Portugal, hoje, é um país que fornece jovens muitíssimo bem formados, que pelo problema da competição de cidades e de países se espalham pelo mundo, maioritariamente a Europa, graças a Deus, porque assim ainda vêm visitar-nos a nós, os mais velhos, mas não vivem cá. E escolhem a cidade, eles escolhem que querem ir para Amsterdã, ou escolhem que querem ir para Berlim, ou escolhem que querem ir para Milão. É impressionante a capacidade de escolher. Eles depois vão à procura de um trabalho em Haiti, em Milão, porque querem Milão. E eu sei que também há jovens de outros países que vêm fazer a mesma coisa para Portugal, mas, infelizmente, com contratos salariais do país de origem. Porque Portugal precisa de dar aqui uma volta nesse sentido. Aliás, tudo isto se enquadra na nossa conversa da qualidade da habitação, custo da habitação, o salário que se pode pagar aos jovens, é algo que eu tenho expectativa que os nossos governantes façam. Porque estamos a fazer a parte mais difícil, mas depois não conseguimos reter o talento. E quanto maior o talento, mais as pessoas vão à procura das melhores oportunidades e não ficam cá. E é assustador. Pode ser que haja uma mudança também agora, num futuro muito próximo, para retermos cá os nossos filhos, porque eles são, de facto, excelentes profissionais. Temos tido esse contacto com os jovens que querem dinamizar, querem fazer algo, mas de facto são atraídos por outras condições do mercado internacional de trabalho, não é? Esperemos que isso possa acontecer. Melhorar. Em 2011, o Diário de Notícias, o edifício emblemático, foi reconhecido com alguns prémios de reabilitação e ele esteve convosco, ou seja, foi mais um projeto da Contacto Atlântico. Qual é a importância da preservação do património arquitetónico na sua prática profissional? O património arquitetónico é a principal característica da cidade. Se nós deixássemos destruir o património arquitetónico, a cidade perdia a sua identidade. Portanto, de todas as equipes da administração que existem, aquela que faz mais por Portugal, em termos de universo de construção, é o património cultural. Portanto, a equipe do património cultural são os guardiões da nossa identidade. São aqueles que garantem que o Mosteiro da Batalha, a Alcobaça, os Jerónimos, o Palácio da Ajuda estão lá. E são aqueles que, a uma escala mais pequena, garantem que outro conjunto de edifícios, como pode ser a Bolsa no Porto ou o Diário de Notícias aqui em Lisboa, também estão lá. Portanto, vale a pena deixar aqui este comentário. O património é o nosso legado. Nós não podemos dispor dele por razões económicas e trocá-lo por qualquer outra coisa. Porque se fôssemos por aí, as cidades perdiam a sua identidade. É fundamental a intervenção destas equipas, é fundamental seguir a orientação das mesmas, e isto é tão verdade que mesmo agora com o Simplex, essas estruturas, o poder e a implicação decisória dessas estruturas não se modificou. Portanto, uma coisa é a cidade atual que podemos modificar com celeridade, com eficácia, uma perspectiva economicista, uma perspectiva de sucesso, de promoção. Outra coisa é a cidade monumental e a zona envolvente da cidade monumental, que tem que ser preservada a todo o custo. E está a ser preservada. Aliás, vale a pena comentar que, no meio de todas estas situações dos tempos de licenciamento, a única entidade que na última década cumpriu sempre com os prazos dos 20 dias para emitir os seus pareceres foi o património cultural. Porquê? Porque sabem da importância brutal da sua responsabilidade e tenho a certeza que não dormiriam tranquilos se não cumprissem com as suas obrigações, com medo que alguém decidisse ir e demolir um edifício, porque afinal a administração não respondeu no tempo apropriado. Portanto, a cidade patrimonial é importantíssima. É a nossa história, é como a nossa literatura. Se tirarem um povo a sua literatura, se tirarem um povo a sua cidade, o povo desaparece, o povo deixa de ter identidade. É a nossa identidade. Bem verdade.
Poderia dizer que a Contacto Atlântico, ou mesmo a sua mão, tem um estilo arquitetónico ou não? Nós sabemos que a Contacto Atlântico trabalha transversalmente vários setores de atividade, residencial, serviços, mas existe algo que é característico? Existe um fio condutor em termos de estratégia global da equipe no que tem a ver com a relação do edifício com o território na sua envolvente, que tem a ver com a produção de edifícios que respeitem as mais modernas regras de conservação da qualidade do espaço interior, que reduza o impacto na pegada de carbono dos edifícios. E essas são as linhas condutoras. Em termos de estilo, nós abordamos cada projeto na Contacto como um projeto para aquele local especial. E, portanto, tem que ser desenvolvido com características apropriadas. Eu não tomaria o risco de ir com um casaco de penas para a praia da Costa da Caparica em agosto, assim como não iria com um fato como o que tenho vestido para o Ártico em qualquer altura do ano. Portanto, conforme a localização e a envolvente, nós desenvolvemos uma solução projetual apropriada a esse local e também em estrita colaboração com o que temos de expectativa por parte dos nossos clientes, seja o cliente privado ou seja o cliente público. Quais são os maiores desafios que os seus colaboradores, os seus arquitetos enfrentam ao projetar um novo edifício? Qual é o maior desafio? Se é que podemos enumerar um ou dois. Quando vão projetar um novo edifício? Um novo edifício, o maior desafio é quererem, principalmente os mais novos, estarem envolvidos em algo que é único. É como se fosse a última batata do pacote. E depois é preciso que a equipe mais sénior chegue e diga sim, eu já vi isso que tu estás a inventar, mas sabes, a roda já foi inventada. Portanto, o desafio é querer produzir algo fantástico e que tem todas as ideias lá dentro. Não é necessário, bastam 2 ou 3 ideias de cada vez para as coisas serem bem sucedidas. Depois há um imenso desafio de formação em contínuo. A tecnologia adaptada à nossa atividade tem vindo a desenvolver-se, as coisas produzem-se em 3D, o tempo de formação é gigante para chegar lá, a quantidade de regulamentação e de novos materiais que vai saindo obriga uma contínua atualização, mas por outro lado, a vida de um arquiteto é uma vida feliz, porque nós vemos as coisas a crescer. E é uma satisfação imensa ver o edifício que sonhámos. Oh meu Deus, está a crescer. Oh meu Deus, está-se a acabar. E normalmente em 2 anos está feito. Portanto, é de facto uma satisfação fundamental. E todos temos essa percepção. A pessoa poder dizer, eu estive envolvido aqui. Isto existe porque eu estive aqui. Nós agora estamos à beira de abrir o quarteirão da Suíça no Rossio e é fantástico a satisfação da equipa envolvida, um projeto muito complicado por todas as razões mais uma, mas o local é único, de facto, entre as 2 praças do centro da Baixa Pombalina, mas o orgulho de ter estado envolvido é uma coisa muito interessante, muito bonita. É ver todo um bebê crescer, não é? Absolutamente. Nascer, são filhos, são chegar a uma filhos, maturidade, são filhos. é tal e qual. Muito bem. E depois perdemos-los para as namoradas, atenção, porque assim, o que acontece a seguir é que depois o edifício é do promotor, a casa é de quem lá vive e nós devemos aceitar a forma como quem lá vive se apropria do espaço. Em tempos idos, havia arquitetos, nomeadamente um famosíssimo arquiteto, que obrigava a que as cadeiras estivessem naquele sítio. E quando ia à casa do cliente, trazia a cadeira para pôr a cadeira outra vez no sítio e dizia, não, mas no contrato que eu fiz consigo, a cadeira é para estar aqui. E a senhora dizia, não, mas ouça, a casa é minha. Pois, mas eu é que fiz o projeto para isso. Não é razoável de todo. Claro. Como é que se equilibram as necessidades e as preferências do cliente
com os seus próprios conceitos e a visão arquitetónica. É fácil fazer e demonstrar ao cliente esse equilíbrio, o cliente que tem uma preferência, mas que vocês aconselham de uma outra tipo de solução. É fácil o cliente aceitar quando já tem a sua própria preferência? É como tudo na vida, há clientes e clientes e relações. Nós costumamos dizer que não fazemos projeto para casas de jovens casais que se querem casar. Casem-se primeiro, depois fazemos o projeto, porque no processo do projeto normalmente afastam-se um do outro. Isto é para percebermos a densidade da envolvência. Um projeto para um privado é normalmente o maior investimento que ele faz na vida. E, portanto, as pessoas querem incluir no projeto muitas coisas e como o processo de obtenção da licença e depois o processo de construção demoram vários anos, os próprios humanos têm o direito e mudam de opinião. E dizem uma coisa hoje, daqui a 6 meses têm outra opinião, depois foram a Paris e voltam e já têm uma terceira opinião. Portanto, isto são situações complicadas, mas nós tentamos acomodar os objetivos dos nossos clientes até determinado limite. É pouco comum, mas às vezes pode chegar a situações onde se diz não, eu não quero fazer isso porque isso vai ser grave passivo, vai correr muito mal. Não, mas eu quero a zona envolvente da piscina com um cerâmico polido. A certa altura acaba-se por dizer, eu não posso fazer isso porque alguém vai cair e vai rachar o crânio, quer dizer, não, à volta de uma piscina, se não houver um determinado atrito, é uma questão de tempo, até temos um acidente gravíssimo, não é? Portanto, mas é muito pouco comum. As pessoas são bastante racionais, graças a Deus. Agora... E ouvem também a voz da experiência, não é? Sim, na maioria dos casos, explicando, e hoje em dia temos muitas ferramentas, nós hoje em dia conseguimos produzir com uma certa eficácia uma visita virtual à casa que ainda não existe e as pessoas conseguem perceber o que eu estou a ver vai ser a minha casa, assim sim, o que está a ver vai ser a sua casa e isto é a vista da sua sala. E, portanto, isso reduz muita incerteza. É muito engraçado. É uma realidade muito diferente, não é? Esta que vivem agora com este apoio todo da tecnologia comparado com 20 anos atrás. Quando eu comecei a trabalhar, ainda era estudante, faziam-se maquetes em cartão. E os desenhos eram a tinta da China, com umas peças estranhas, que parecia uma pinça chamadas tiralinhas. Era outro mundo completamente diferente. Mas também era um mundo em que um cliente mandava uma carta, a secretária trazia a carta a despacho, dentro de um livro de capa de cabedal, e nós tínhamos uma semana para responder. Hoje em dia, às vezes, também está alguém a escrever um e-mail e dizer porquê é que não me respondeu ao e-mail desta manhã às 9? Passaram 2 horas, de facto. Exatamente. É muito diferente. É muito diferente. Fica aberto. Como é que será daqui a outros tantos 20 anos, não é? Daqui a 20 anos o projeto é feito num espaço virtual onde estamos em pé, com uns óculos e que com as nossas mãos empurramos a parede para o sítio onde a queremos e puxamos o cachimbo para o sítio onde a queremos e quando damos por ela temos esta sala confirmada e estamos cá dentro com o cliente a ver o que é que ele vê da sala, que a vista é esta. Pois. E, se calhar será grande mais, então pegamos na parede e dizemos parede, pegamos na parede e puxamos a parede para cá e a sala reduz-se em 6 metros porque a parede avançou mais para o pé da Ana e vai ser isto. Vai ser brutalmente interativo e provavelmente o cliente vai ter uma presença no projeto muito superior àquela que nós temos. Nós hoje em dia temos soluções de realidade virtual em que eu troco as tomadas e agora troco a cor da tomada e mais outra cor e mais outra cor e mais outra cor e mais outra cor e agora troco o tom da pintura e agora troco o pavimento deste piso de madeira claro para cerâmico, para madeira escura, para carpete e vou trocando. E isto já fazemos hoje, mas fazemos uma interação com o rato na máquina e vamos fazê-lo virtualmente num ambiente que se chama Cave e vamos estar a projetar aí com o cliente. É uma coisa engraçada. Eu tive a certa altura a oportunidade de trabalhar com uma empresa espanhola há muitos anos, chamada Fadesa, e eles faziam mock-ups dos apartamentos em tamanho real, dentro de um armazém. De todos os apartamentos que eles faziam, tinham um apartamento tipo o T1, o T2, o T3, o T4. Eram centenas de apartamentos, era toda uma urbanização gigante de edifícios, mas a pessoa percebia de facto, já nessa altura, o que é que ia comprar. A casa é esta. E depois havia um sinalzinho sobre as sanitas que dizia não funcional. Muito engraçado. Qual é o papel da tecnologia na arquitetura de hoje?
papel da tecnologia da arquitetura de hoje é como o papel da tecnologia no seu carro. Eu consigo controlar tudo. Eu consigo abrir a porta à empregada, eu consigo fechar a porta, eu consigo perceber o que é que se está a passar em casa, eu consigo filmar, ver, aquecer, arrefecer, arrancar o forno. Eu consigo, do meu telefone, gerir como gerir um carro avançado, eu consigo gerir a casa. Por outro lado, eu consigo perceber em cada momento se a casa está a produzir energia com os painéis fotovoltaicos ou se está a gastar energia. Eu consigo ter aspiradores por piso automáticos, umas bolachas que se passeiam pela casa, depois de nós sairmos, e que se nós entramos, quando abre a porta, o aspirador percebe e foge, tipo ratinho, e vai se encostar lá no sítio onde vai passar o seu dia. Portanto, com a tecnologia eu consigo reutilizar a água 2 vezes, eu consigo utilizar a água suja do lavatório para as sanitas, eu consigo recuperar toda a água da chuva para a rega. Portanto, eu consigo uma casa cada vez mais eficaz, eu consigo controlar de uma forma científica o tempo necessário para ventilar, porque eu quero ventilar a casa todos os dias e conforme a temperatura e a umidade está no exterior, eu sei quanto tempo é que eu devo manter uma janela que abre de uma forma automática para ter a casa ventilada e nunca ter uma parede com umidade, coisas sempre. A tecnologia é uma ajuda, quer numa função autónoma, portanto que vai em autopilot, sozinha, não é? Quer com o controle dos utilizadores. É aí, através da tecnologia, que entra a inteligência artificial? Qual é a relação da inteligência artificial com a arquitetura? A inteligência artificial, hoje em dia, tem uma relação com a vida dos humanos e com a probabilidade de nos mantermos cá daqui a 100 anos. É bastante preocupante, mas no que se refere à arquitetura, a inteligência artificial vai otimizar um conjunto imenso de coisas que existem na arquitetura, mediante a percepção do que é que vai ser a meteorologia do próximo dia. Portanto, a previsão meteorológica, uma entidade de inteligência artificial percebe quanto é que quer aquecer a casa hoje e de que forma. Percebe se as persianas devem estar abertas ou fechadas durante a manhã quando o sol nasce. Porque se ele precisa mais energia, que sabe que a seguir vai fazer frio, ele vai deixar a casa sobreaquecer um bocadinho para termos a casa a 24 graus, aquecida de uma forma natural, porque sabe que à noite, naquela noite, vai fazer muito frio. Portanto, há aqui, de facto, interferências. Já existe hoje em dia? Já existe. Ou se calhar daqui a 2 anos, não, 5 já anos. existem e podemos ter a inteligência artificial a produzir quadros, a produzir partituras de música e a produzir edifícios. Eu não acho que venha alguma vez a substituir o arquiteto, mas nós hoje em dia dizemos à inteligência artificial: eu quero um quarto de hotel de 5 estrelas de luxo, com uma inspiração Art Deco, com uma vista do sol a pôr-se em julho na latitude de San Diego. E a inteligência artificial produz-me uma quantidade de quartos desse tipo, baseado naquilo que ela aprendeu sobre o que é o Art Deco e outras questões científicas básicas, como qual é a latitude de San Diego, o que é o sol a pôr-se. E, portanto, isto é, se não muita outra coisa, pelo menos brutalmente assustador. Eu tenho alguma expectativa que, num futuro, uma coisa que eu negava há uma década desta parte, as máquinas produzam uma parte substancial dos bens necessários para os humanos viverem e todos nós tenhamos uma espécie de um allowance, portanto, recebemos pouquinho por não fazer nada, que nos pode manter vivos sem problemas. Quem quiser mais, depois irá trabalhar. Mas isto é uma perspectiva assustadora, não é? Mas eu penso que a inteligência artificial vai, de facto, permitir isso. E rapidamente, não é? Muito rapidamente. A evolução é muito rápida. Estamos a chegar ao fim da nossa entrevista. Tenho mais 2 ou 3 questões e também muito breves. Uma delas é porque estas casas onde nós estamos, estas residências aqui, cada vez mais
se vai estando atento a vários detalhes, a vários pormenores, a várias influências, a várias junção de tecnologia, inteligência artificial, e muitas vezes essas casas são direcionadas, se calhar numa primeira fase, para um mercado que nós às vezes caracterizamos como segmento de luxo. Como é que vê as casas hoje em dia, o mercado imobiliário em Portugal ou em Lisboa, Grande Lisboa, Cascais? Como é que vê o mercado imobiliário de luxo? A resposta entre as residências e a procura desse mercado, à procura dessas respostas aqui em Portugal? Portugal tem uma característica fantástica para o mercado de luxo. A primeira característica de Portugal para o mercado de luxo, e a mais fantástica de todas, é a população portuguesa. Os portugueses somos nós. Nós gostamos de estrangeiros. Nós gostamos de falar com eles. Nós gostamos de tentar falar a língua deles e nós abrimos os braços e acolhemos-los. E isso é uma coisa que não acontece em todas as cidades do mundo e em todos os povos do mundo. Os estrangeiros que por cá passam dizem que há poucos sítios onde são tão bem acolhidos como em Portugal, nas nossas cidades. Isso é uma característica do nosso povo. Depois há outras. O nosso país é hiper seguro, por estándares estatísticos mundiais. E temos uma meteorologia imensamente amável para os humanos. Plantados à beira-mar, com muitas horas de sol, não é nem demasiado quente, nem demasiado frio. Portanto, o país tem, de facto, características que só vai continuar a atrair pessoas com este género de características, que querem viver em tranquilidade, que querem viver em paz, que querem viver em felicidade, que querem viver seguros, sem preocupações, sem risco. E eu só vejo este mercado a crescer. E vejo com muita segurança, com uma situação de experiência contínua de trabalhar nestas áreas. Portanto, Portugal vai continuar a atrair o segmento alto, o segmento de luxo, pessoas que querem este género de características, o poder andar na rua sem serem incomodados, o ter uma meteorologia que lhes é amável, ter um povo à sua volta que tenta incluí-los e que trata toda a gente com sorriso. Eu posso dar um exemplo. Eu tenho um amigo dinamarquês que tem a mãe cá num lar. E eu pergunto porquê cá e não na Dinamarca, porque para nós portugueses a Dinamarca é muito especial, não é? Em termos da forma de estar, de cidadania, etc. Pois, mas é que sabes, André, aqui neste lar as enfermeiras aprenderam a falar dinamarquês, porque é uma parceria, há muitos dinamarqueses. E sabes, é que cá, antes de se ir embora a enfermeira, levanta-se, vem ter com a minha mãe e dá-lhe um abraço. André, podes ter a certeza absoluta que na Dinamarca a enfermeira vai fazer tudo bem, os medicamentos são dados na hora, na altura, a comida é fantástica, o tratamento é impecável, mas um abraço não está na job description. Pois. E nunca acontece. Portanto, eu vejo de facto todo este mercado a continuar, a ser bem sucedido em muitas facetas. Vai continuar a florescer. Absolutamente. Muito bem. Para terminar, temos aqui duas questões, é mais em termos de curiosidade. Qual foi o projeto que teve nas suas mãos que mais prazer lhe deu trabalhar? O projeto que mais prazer me está a dar a trabalhar neste momento é a reabilitação do Palácio Nacional da Ajuda, porque é preciso uma extrema humildade para trabalhar num monumento nacional com este género de características. Tem sido um desafio único e fantástico. Vai ser aberto ao público uma parte do palácio que não estava disponível para todos nós, portanto também é um serviço para a cidadania e é um trabalho que nós olhamos com muito cuidado e com muito carinho.
Muito bem, e agora qual seria, ou qual será, quem sabe no futuro, o seu projeto de sonho? Aquele que ainda não fez e que ambiciona chegar lá no futuro? O projeto de sonho para um arquiteto é um projeto onde não há cliente, onde o arquiteto pode criar e inventar sozinho aquilo que quiser para o seu projeto. Eu diria que o meu projeto de sonho seria uma igreja, um templo ou uma mesquita. Portanto, um objeto religioso de qualquer religião. Penso que seria talvez o projeto que eu não sei como é que eu tenho esta vontade, porque eu não sou uma pessoa muito religiosa. Fui educado como católico aqui, na escola católica, mas o desejo de um projeto seria um projeto de um templo religioso, que eu acho que é onde se pode ir mais longe. Eu tenho na memória a Igreja Salesiana em Brasília. A memória da Igreja transmite-me santidade, uma profunda paz interior. E os projetos que mais impacto tiveram na minha vida como jovem estudante de arquitetura e como arquiteto são normalmente projetos de equipamentos com uso religioso. Porque a santidade é uma coisa que me toca. A pessoa é tocada por determinadas coisas ao longo da vida. E estes têm sido os projetos que mais me tocam e, portanto, seria aí que eu gostaria um dia de ter uma oportunidade. Vai com certeza chegar lá e nós vamos estar aqui todos para aplaudir esse trabalho, com certeza. Quero agradecer ao arquiteto André Caiado e representando toda a sua equipa, a Contacto Atlântico, quero agradecer a disponibilidade, o momento de podermos partilhar um pouco e conhecer melhor também a vossa empresa, tudo aquilo que já fizeram, as vossas preocupações e, de facto, aquilo que eu posso desejar é as maiores felicidades. Já nos conhecemos há alguns anos, encontramos no mercado imobiliário na Porte de Versailles, em Paris, e de facto ficou aqui um contacto muito agradável e só tenho o maior orgulho em que o André Caiado seja português e que esteja aqui para cuidar dos nossos projetos, cuidar dos nossos clientes e, sobretudo, influenciar a vida das famílias que venham habitar os projetos que vocês têm em mãos. Muito obrigada por quem são e por tudo aquilo que representam na arquitetura portuguesa. Ana, muito obrigado. Quem agradece sou eu, a sua generosidade de palavras e a forma como nos tem acarinhado ao longo destes anos todos. Eu sou positivo e acho que o nosso país só vai ficar melhor. E fazemos o nosso pequeno trabalho todos os dias como arquitetos nesse sentido. Muito obrigado. Obrigada eu.